Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Diz assim na palavra de Deus. Vamos ler na NAA. Que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinha ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Pai, nós queremos te dar graça pela leitura da tua palavra, que o Senhor possa ministrar os nossos corações nessa manhã, que o Senhor possa falar conosco, abrir os olhos do nosso entendimento, que realmente venhamos aprender de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse capítulo 1 de João, ele é extremamente profundo, porque ele vai trazer as principais doutrinas da Bíblia nele. Então vamos começar a fazer uma leitura meditando no que ele disse. Ele diz: no princípio era o Verbo, era a palavra, era Deus. O poder, essa palavra, né, o Verbo, é um nome que se dá, aqui o grego é o Logos, né, é o nome que se dá, atribui a Deus, que tem o poder criador, que cria através da sua palavra. É o Deus criador, o Deus que cria pelo poder da sua palavra e cria a partir do nada. Tudo que nós criamos a partir de uma matéria, né? Se você vai fazer um bolo, se você vai fazer uma casa, se você vai construir um carro, você tem uma matéria e você junta ali todos os ingredientes necessários e produz aquilo. Aqui, quando a Bíblia fala de Deus como Logos, fala do Deus que cria pelo poder da sua palavra, cria a partir do nada. O hebraico também tem uma palavra parecida que é bará. Essa palavra é criar pelo poder da palavra, do nada, como nós estamos dizendo. Então, ele diz aqui no princípio. Olha, presta atenção que esse princípio aqui não é o mesmo princípio de Gênesis, porque há dois livros de Gênesis na Bíblia, podemos dizer assim. O livro de Gênesis e o livro de João, o Evangelho de João. São dois livros, porque os dois começam com a palavra no princípio, Gênesis. Só que,
lá em Gênesis 1, quando a Bíblia fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ali ele está, é a trindade criando outras trindades, porque a Bíblia fala, e disse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a trindade, quando ela criou, e isso aqui a ciência veio concluir agora, recentemente, né? De que para que o universo exista, para que o universo pudesse existir, teria que ter 4 elementos que nascessem simultaneamente, porque sem esses 4 elementos, o universo não poderia existir, e esses 4 elementos teriam que ser criados simultaneamente, que é energia, força, energia, matéria, tempo e espaço. Energia, matéria, tempo e espaço. Então, a física quântica trouxe para nós esse entendimento. Né? A física quântica vem falando que para que o universo existisse, nós precisávamos de energia, de matéria, de tempo e de espaço. E a Bíblia, quando vai falar da criação do universo, a Bíblia fala essas coisas. A Bíblia fala, Gênesis 1 diz assim, ó, no princípio, tempo, criou Deus, a energia, a força, que movimenta tudo isso, né? Os céus, o espaço e a terra, a matéria. Então, Gênesis 1 já é uma definição do que viria a ser hoje a física quântica, falando que o universo foi criado por um poder, uma energia, né, que é Deus, e só que eles levam para outro lado, mas é o que a Bíblia fala e é o que eles falam, em síntese é a mesma coisa, no sentido assim, só que eles não falam que foi Deus, né, eles falam energia. Então, o interessante é que quando Deus criou tempo, matéria e espaço, você vê que todas as coisas ali, a energia que nós vamos chamar de Deus, é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A matéria é uma trindade, altura, largura e comprimento. O tempo, passado, presente e futuro. Né? Então você vê que são uma trindade criando trindades. E você vai ver a trindade em quase tudo no universo é formado por 3 coisas. Quase tudo no universo é formado por uma trindade. É como se Deus tivesse deixado uma assinatura no universo. Dito isso, depois nós vamos voltar, mas eu quero continuar no texto. Então, quando Gênesis fala isso, Gênesis está falando que em um determinado momento Deus fez tudo isso. Apesar que eu estou falando assim para nós entendermos, em um determinado momento, um determinado tempo na história. Mas não foi. A gente fala para nós entendermos. Em determinado tempo Deus criou os céus e a terra. Só que como é que Deus criou isso num determinado tempo se não existia tempo? E aqui é isso que João 1 vai falar. Então João 1 é antes de Gênesis 1. Gênesis 1, vamos imaginar, Gênesis 1, um determinado tempo lá do universo, Deus cria as coisas. Mas agora aqui em João 1, João está falando de um tempo que é antes do universo. Antes de tempo, matéria e espaço, antes de qualquer coisa. Então, João 1, diz assim, ó, no princípio era o verbo. Ou seja, antes de existir qualquer coisa, só existia Deus. Só existia Deus, não existia nada. Não existia anjos, não existia demônio, não existia nada. No princípio só existia Deus. É isso que João está dizendo no Evangelho. No princípio era o verbo, era a palavra, era Deus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então aqui, a palavra verbo aqui nós vamos substituir por Jesus. Né? Ele está falando de Jesus. Aqui você vai ver todo o contexto, ele está falando de Jesus. Então no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus e Jesus é Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Que lá na eternidade só existia Deus, só existia Pai, Filho e Espírito Santo. Então, entenda aqui um negócio que eu vou falar para vocês. Como Deus, Jesus não tem mãe. Deus não tem mãe.
Lembra aquela perguntinha que eu acho que todos nós fizemos quando era criança? De onde veio Deus? Quem é a mãe de Deus? O próprio conceito que nós vemos na teologia de mãe de Deus, que é atribuído à Virgem Maria, é um conceito, essa expressão ela é correta, porque no Concílio de Nicéia se cunhou essa expressão para combater uma heresia que é o arianismo, que até hoje perturba, que o arianismo hoje são chamados de testemunhos de Jeová. Na época eram os discípulos de Ário. O que Ário dizia? Que Jesus é um ser especial que Deus criou. Então Jesus não é Deus. Deus foi lá, criou um ser poderoso e falou, cara, agora que eu criei você, você cria o resto aí. Então isso é o que Ário falava, e isto é o que os testemunhos de Jeová hoje falam. Que Jesus não é Deus, que Jesus é um anjo poderoso que Deus criou. Tanto é, e aí esse versículo, como é que eles fazem com esse versículo aqui? Porque esse versículo, quando ele diz assim, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Não tem como, isso aqui já está desenhado, né? Está explícito aqui. Então, os testemunhos de Jeová, eles fizeram uma tradução da Bíblia e eles mudaram muitas coisas nessas traduções. Um dos versículos que eles mudaram foi esse. Eles falavam assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era. Eles pegaram e colocaram um Deus com um D minúsculo. Era um deusinho. Então que Jesus é um semideus. Então, eles afirmam que Jesus não é Deus. E esse negócio é antigo, como eu estou dizendo para vocês. A igreja já lutou. Então, voltando aqui, o que é na época surgiu um debate, no ano 300, até um pouco antes, mas não vou fixar no ano 325, depois de Cristo, porque é quando vai haver o concílio. E a pergunta era, Jesus é Deus a partir de que momento? Quando ele nasceu de Maria, ele virou Deus. Quando ele batizou, ele virou Deus. Quando ele ressuscitou, ele virou Deus. Ou Jesus é Deus desde o momento em que o óvulo de Maria foi fecundado pelo Espírito Santo. E o concílio chegou à conclusão seguinte, que Jesus é Deus desde a fecundação. Quando o Espírito Santo, como o anjo disse, né, o anjo Gabriel falou para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo vai te fecundar, Maria. O óvulo que é em você vai ser fecundado pelo Espírito. Então, desde esse momento, desde a fecundação, o que estava dentro de Maria, aquele óvulo fecundado de um dia, é Deus. E para que ninguém esquecesse isso, foi dado o título a Maria de mãe de Deus. No sentido de que, para provar, não que ela é mãe de Deus, mas para provar que o óvulo que está fecundado dentro dela é Deus. Então Maria, ela é mãe de Deus no sentido de que o óvulo dela é o próprio Deus. Não que ela seja mãe de Deus, mas para poder combater essa heresia chamada arianismo. Hoje, na modernidade, testemunho de Jeová. Só que depois dessa afirmação, as pessoas começaram, mas se ela é mãe de Deus, então ela é maior que Deus, ela pode ser adorada. Aí criou outra, você para combater uma heresia, você cria uma verdade, e de uma verdade nasce outra mentira. Por exemplo, vou dar um exemplo, igual eu falei semana passada. Semana passada eu falei aqui que as cobras, o povo murmurou contra Moisés, e por causa da murmuração, Deus enviou serpentes. As serpentes vieram
e picaram o povo. E o povo clamou a Deus, a Moisés, por favor, não deixe a serpente nos matar e tal. Aí Moisés ora para Deus tirar a serpente do nosso meio, essas pragas do nosso meio. Aí Moisés vai falar com Deus, Deus fala, constrói uma serpente de bronze, de pendura numa vara, e passa essa serpente, e todo mundo que olhar para a serpente vai ser curado da praga. Aí Jesus falou assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem, ele falando dele, né, seja levantado, e todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Então Jesus pegou aquele exemplo da serpente para falar dele. Só que lá no povo de Moisés, quando Moisés fez aquela serpente, e o povo olhou para a serpente e o veneno das víboras perdeu o efeito, eles ficaram curados. Eles oraram a Deus, Deus mandou fazer uma serpente, eles fizeram, Moisés fez a serpente, eles olharam para a serpente e ficaram curados. Sabe o que eles fizeram? Começaram a adorar a serpente. Pô, então a serpente é Deus. Está vendo? Então o povo, eles criam umas heresias a partir de verdades. Não tem como. As pessoas não entendem. Por exemplo, Deus mandou construir a serpente. Depois que o povo foi curado, o povo pegou aquela serpente e falou, isso aqui é Deus, vamos adorar a serpente. Então, não tem como, mas o nosso papel é falar a verdade. Mesmo sabendo que as pessoas poderão criar mentiras em cima de uma verdade. E esse é o problema da mentira. Porque a mentira, quanto mais parecido com a verdade, mais perigosa ela é. Porque ela parece demais. Por isso, irmãos, eu até passei uma experiência há muitos anos atrás. Eu me lembro como se fosse hoje. E assim, eu tenho certeza de que foi algo que Deus falou comigo, assim, pela forma, isso é tão vivo na minha vida hoje. No começo da minha jornada de obreiro, de pastor, eu estudava muitas heresias. Então, eu ficava estudando sobre o islamismo, sobre o espiritismo, sobre os erros mesmo evangélicos, católicos, e testemunho de Jeová. Eu passava a minha vida estudando essas coisas. Eu me lembro um determinado dia que Deus falou comigo assim, olha, e eu tenho certeza, dificilmente você vai ver eu falar isso na minha vida, mas esse dia eu tenho certeza, porque foi algo muito forte, muito audível, muito perceptível, muito palpável, quando Deus falou para mim assim, você não precisa estudar sobre a mentira, estude a verdade. Porque quando você conhecer a verdade, você vai discernir todas as mentiras. E a partir desse dia, minha vida mudou. Eu nunca mais liguei para estudar o que essas religiões pensam. Eu estudo a Bíblia. Eu estudo a verdade. Quando a mentira aparece, né, você tem discernimento. Então, voltando aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele diz, todas as coisas foram feitas por ele. Então, a Bíblia está dizendo que o universo, quando a Bíblia fala em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E disse Deus, haja luz. Todas essas coisas que a Bíblia fala, nós sempre pensamos que a Bíblia está falando de Deus Pai. Que Deus Pai criou todas as coisas, que Deus Pai fez... Mas a Bíblia diz que não foi Deus Pai que criou todas essas coisas. A Bíblia diz que quem criou todas as coisas, esse papel, porque a Trindade eles têm papéis. E o papel de criar todas as coisas não é de Deus Pai, mas sim de Deus Filho. Então quem criou o universo é o Deus Filho, é isso que ele está dizendo aqui. Olha aí o versículo número 2. Ele estava no princípio com Deus, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo que existe no universo foi feito por Deus Filho. Então, quando você vê lá no Velho Testamento,
e lá Jacó viu Deus face a face, e Deus apareceu a Moisés, a Gideão, né? Todas aquelas manifestações de Deus, que aí fala, Deus viu Deus. Ninguém nunca viu Deus Pai. Todas as manifestações lá no Velho Testamento são chamadas de teofania, manifestações de Deus, e são manifestações de Cristo, Deus Filho se revelando, porque o próprio Deus Filho fala em João 5 que ninguém viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, até ali semana passada, a não ser o Filho que estava com ele lá, em João 3. Então, só saindo aqui desse texto aqui um pouquinho, só em Atos, capítulo 17, versículo de número 28, eu acho que é isso mesmo, só para reforçar o que eu estou falando para os irmãos aqui, Atos, capítulo... deixa eu ver só, esse versículo, mas eu quero ver um pouco antes, o 27. Agora vai lá, deixa eu ver o 29 e 30. 30. Nesse texto mesmo, Atos 17, deixa eu só, mas tem um versículo aqui, que eu, em particular, esse faz parte de todo o contexto, né? Onde fala, nele nos movemos, existimos. É o 28 mesmo, né? Pulou aí. Então vamos lá, então põe lá no... Não, pode deixar no 24, então. Vamos pegar o 24 igual você está aí e vamos lá. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, está falando de Deus Filho, ele vai falar isso agora, quer ver? Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, ele está dizendo que Deus não habita nesse edifício aqui, nesse prédio. O lugar que Deus habita é o lugar que ele fez, que somos nós. Nós somos o templo de Deus. E ele continua, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Então não há nada que nós podemos fazer para que Deus tenha falta e que nós podemos suprir a necessidade de Deus. Não, Deus não tem necessidade de coisa alguma. Pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Então é Deus que nos dá a vida, é Deus que nos dá o ar, é Deus que nos dá tudo. Então, se... uma vez eu vi um pastor americano falando isso, né? Se é ele que dá o ar é dele, então o ar que nós estamos respirando não é nosso, é dele. E se nós estamos respirando o ar que é dele, é porque nós estamos tomando emprestado aquilo que é dele. Mas quando você toma algo emprestado e você não devolve, isso se torna roubo. Então nós estamos roubando o ar dele, nós estamos questionando. Ele está falando das pessoas ficar questionando Deus, né? Então lá, versículo 26. De um só homem fez todas as nações. De Adão, Deus fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então Deus criou todas as coisas com um propósito, com um projeto, com uma finalidade, colocou tempo, determinou todas as coisas, Deus planejou todas as coisas. 27. Para buscarem Deus, se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Agora 28. Pois nele vivemos. Nós estamos vivos por causa dele. Nos movemos e existimos. Pois como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. 29, vamos até o 30. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, ou a pedra. Nós não temos que adorar isso. Achar que nós podemos fazer uma imagem de Deus e falar isso aqui é Deus. Trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Então, toda idolatria é uma criação do homem segundo a sua vaidade. E o 30, versículo 30, lá, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Então a ordem de Deus, sabendo de tudo isso aqui, a ordem de Deus é para quê? Para que todos nós nos arrependamos. Porque ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Então agora nos resta o arrependimento. E o 31,
eu acho que é o versículo que eu estou querendo. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então ele está vendo que ele está falando de Deus e ao mesmo tempo que ele usa a palavra homem, né? Continua. Quando tá bom aí, mas tem nesse mesmo capítulo, agora eu fechei aqui. Nesse mesmo capítulo aqui, ele fala que nele nos um pouco antes lá do 24. Ele fala nele nos nós lemos ele, né? Isso mesmo. Então, ele sustenta todas as coisas. Ele não somente criou todas as coisas, mas Deus também sustenta todas as coisas. Tudo que o universo, o movimento de rotação, de translação, todas as coisas, a gravidade, tudo, Jesus não somente criou, como ele sustenta todas essas coisas. E ele diz mais, versículo 5, voltando para João 1, né? A luz resplandece nas trevas e as trevas permanecem contra ela. Versículo 10, João 1, 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Então presta atenção. A Bíblia atribui a Jesus 3 títulos principais: Filho de Deus, Filho do homem e Filho de Davi. São os 3 principais títulos que o Novo Testamento vai dar a Cristo. Jesus é o Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Davi. O Evangelho de Mateus vai forçar mais para o lado de Davi. Jesus Cristo é o Filho de Davi. Quando você abre lá em Mateus, no capítulo 1, Mateus ele foca nessa parte, em mostrar que Jesus Cristo, ele é o rei de Israel. Jesus é o rei dos judeus, porque Jesus é filho de Davi. Então Mateus sempre vai, no seu evangelho, falar disso, né? Que Jesus é o filho de Davi. Então, olha só, Mateus capítulo número 1, versículo 20. Está falando, o anjo falando com José. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. José, filho de Davi. Então, vamos lá. Por que Jesus é chamado de filho de Davi? Porque Jesus é filho de José. José era um descendente direto do rei Davi. E o capítulo começa isso, né? Mateus 1, quer ver? Vamos só voltar em Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, ele vai falando tal. Então, quando ele fala com José, Jesus é... Agora, humanamente falando, presta atenção. Eu falei assim, como Deus, Jesus não tem mãe. Como homem, Jesus não tem pai. Como homem, eu digo em que sentido, irmão? Que não foi um homem que fecundou Maria. Não foi uma semente humana. Foi o Espírito Santo. Então, como homem, Jesus
não tem pai. Por quê? Porque Jesus é o filho adotado por José. E como José era descendente de Davi, então o título de Jesus, filho de Davi, ele tem esse título porque o seu pai adotivo, José, deu a ele, porque José era filho de Davi. Você vê que o anjo fala para José aqui: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, por quê? Porque Maria não é da descendência de Davi, Maria é da tribo de Levita, uma tribo sacerdotal. Então, Jesus é filho de Davi, né? O Messias, esse é um título dado ao Messias, o Messias, porque Deus fez uma aliança com Davi. Deus falou assim: olha, Davi, porque você me amou, porque você me honrou, o Messias, quando ele vier, ele vai trazer, ele será da sua descendência, vai ser um filho teu, eu vou te honrar, fazendo com que o Messias seja da tua descendência. Então, por isso que o Messias era chamado de filho de Davi. Então o anjo chega para José e fala: José, você é filho de Davi, José, filho de Davi, né? Não teme receber Maria. Então Jesus recebeu o título de filho de Davi por causa de José. Jesus recebeu o título de filho do homem por causa de Maria. Porque a natureza humana de Jesus veio toda de Maria. Então, Jesus tem uma natureza humana. Ele era 100% homem, ele tinha carne, ele tinha sede, ele tinha fome, ele precisava dormir, ele se cansava. Jesus é 100% homem. E de onde ele recebeu a natureza humana? De Maria. Maria deu para Jesus a natureza humana. José deu para ele o título messiânico. E o Espírito Santo deu a ele o título de filho de Deus. Então a natureza divina dele veio do próprio Deus, por meio do Espírito Santo. A natureza humana veio de Maria, que é descendência humana. E filho de Davi, ele recebeu de José. Então Jesus tem 3 títulos. Filho de Davi, que é o que Mateus vai enfatizar. Filho do homem, que é o que Lucas vai enfatizar. Lucas fala assim: porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido, falando das dracmas, falando do filho pródigo, falando de tudo, né? Então, filho do homem, Lucas vai enfatizar a humanidade de Jesus. E João vai enfatizar a divindade de Jesus. Então, João, o tempo inteiro falando que Jesus é o Filho de Deus. Ele fala: eu estou escrevendo esse evangelho para vocês que Jesus é o Filho de Deus. Nós lemos esse versículo semana passada. Então, esses 3 evangelhos, Mateus, Jesus é o rei de Israel, o filho de Davi. Lucas, ele é o filho do homem. João, ele é o filho de Deus. E Marcos, que nós não estamos colocando aqui, Jesus é tratado como servo, aquele que veio para servir e dar sua vida, né? Quando Jesus nasce, tem 2 momentos que a gente confunde, né? O momento da manjedoura e o momento da visita dos sábios. São 2 momentos distintos. Porque a manjedoura foi quando ele nasceu, lá em Belém, que os pastores vieram, os anjos vieram e tudo mais. E os pastores viram lá o bebê na manjedoura e adoraram. Meses depois, talvez mais de 1 ano depois, Jesus não era mais um bebê, já era um menino. Vieram as visitas dos magos. A Bíblia não fala que era 3. A Bíblia fala que eram os sábios do Oriente. E se discute de onde que eles eram. Uns creem que sejam o Oriente era um nome que era dado à Arábia. Outros creem que eles eram da Pérsia, atual Irã. Vou fazer um parênteses aqui, irmão. Nós vemos muita discussão sobre Irã, a Síria, que está passando um problema seríssimo hoje. O Líbano.
Todas essas nações, o Egito, todas essas nações, historicamente, foram adversários de Israel, e nem sempre, às vezes foram aliados de Israel. Mas há uma promessa de Deus para essas nações. Deus ama o Líbano, né? Que na Bíblia ele não é chamado, na Bíblia não trata o Líbano de Líbano, né? Líbano era uma província. Na Bíblia Não, é Fenícia. Eles eram os fenícios. O Líbano são os fenícios. Depois que mudou o nome, o nome Líbano é recente. Então, o Líbano, a Síria, o Irã, são povos que Deus ama. E tem promessa de Deus para esses povos. Né? E a promessa de Deus para toda, e até mesmo para os árabes. Então, e vai acontecer como já está acontecendo, já, coisa assim interessante, da aliança de Israel com os árabes, que já contra o inimigo comum, que é o Irã e tudo mais. Então, a Síria, provavelmente hoje, nós amanhecemos com a notícia aí que os rebeldes tomaram a capital. Então, é dever nós, como cristãos, orar por essas nações. Há uma igreja vibrante no Egito. No Egito tem uma catedral numa caverna fantástica, com mais de 20 mil membros, né? Os coptas. São cristãos assim, fantásticos, né? Foram eles que aquela cena do Estado Islâmico cortando a cabeça, era todo cristão coptas do Egito. Não tem a igreja ortodoxa síria, libanesa, né? Então, são irmãos que estão lá e estão sofrendo por um regime de homens cruéis, né? Como está sofrendo também a Venezuela e todos mais. Então, o nosso dever como cristão, Deus ama esses povos. Tem muitos personagens desses na história que se converteram ao Senhor, né? A Pérsia, Deus chama lá o Nabucodonosor, o rei Ciro, chama Ciro de meu servo, meu ungido. Então, são nações que nós temos que orar por essas nações. E orando pela paz em Israel, para que realmente Deus venha. Só o Messias pode restaurar todas essas coisas aí. Então, continuando aqui, encerrando já, indo para o final, Jesus, quando esses esses sábios vieram, eles vieram do Oriente e eles usavam trajes do Oriente, né? Roupas, persas. Tanto que quando Maomé invade, lá os árabes invadem Jerusalém e começa a destruir todas as igrejas cristãs que havia em Jerusalém, quando eles chegam na igreja da Natividade, eles não tocam na igreja. É a única igreja que eles não tocam. Porque na igreja da Natividade tinha uma imagem dos três, né? Apesar da Bíblia não falar, mas como é que se diz? Isso virou, não tem nem jeito, acabou, 3 reis magos, né? A Bíblia não fala, mas talvez pela quantidade presente. Tinha uma ilustração na parede dos magos, dos sábios. E os muçulmanos, quando chegaram, falaram: cara, esses caras são persas, esses caras são do nosso povo. Ninguém toca nessa igreja. Foi a única igreja que não foi tocada, não foi destruída. Mas esses 3 magos, sábios, eles vão dar 3 presentes, né? Que é o ouro, incenso e mirra. E eu quero encerrar com isso aqui. Ouro é um presente que você dá para um rei. Um rei só presenteia o outro com ouros, com pedra preciosa. Você vai ver na Bíblia vários exemplos de troca de presente de reis. E o ouro é um presente que você dá a um rei. Incenso é um presente que você dá para Deus. Tanto é que os incensos eram sagrados. Em Israel, até hoje, você não pode misturar os ingredientes
do incensário. Lá em Israel você vai lá e eles vendem lá os incensos. Só que eles vendem em 2 porções. Uma porção aqui faltando outro tanto e vende outra porção outro tanto. Então eles dividem. Eles não misturam, não pode, porque a Bíblia proibiu de misturar, porque é um presente que você dá para Deus. Então, o incensário, né, aquela fumaça que eles colocam na brasa para perfumar o ambiente, falando das nossas orações, da oferta de sacrifício que você faz a Deus. Então, incenso é uma coisa que você faz para Deus. Ouro você dá para rei, incenso você dá para Deus, e mirra você dá para um homem, para que você tenha um velório digno quando você morrer, para você ser embalsamado. Só os ricos usavam isso. Então esses 3 presentes também revelam mais uma vez a natureza de Jesus como rei, como filho de Deus e filho do homem. Então, o ouro falando dele rei, né, o incenso falando como filho de Deus, né, filho de Davi, filho de Deus e filho do homem. E esses 3 presentes eram moedas correntes, né, no mundo inteiro. Valia muito dinheiro. Muito. E esses presentes foram dados não lá na manjedoura, mas quando Jesus já era menino, tinha menos de 2 anos de idade. Porque a Bíblia fala que eles chegaram na casa de Maria, e lá estava ela e o menino, e chegaram na casa dela. E por que eles deram esses presentes? Porque José e Maria teriam que fugir para o Egito. Eles não tinham dinheiro, irmãos. Então, Deus deu para eles, né, os sábios do Oriente entregaram ouro, incenso e mirra, e ali com aquele recurso ali, com certeza eles puderam ficar esse período todo lá, sendo sustentado com aquilo que Deus proveu, a provisão de Deus. E esses presentes revelam, né, como que Deus traça as coisas. Então nós estamos aí em dezembro, é o mês que Jesus não nasceu em dezembro, não nasceu no dia 25, mas é a data que nós usamos para celebrar o Natal, o nascimento do nosso Salvador. E o texto aqui, ele encerra dizendo assim: o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Esse é o maior mistério. Esse é o maior mistério. É aqui, se eu fosse... Não dá, porque aqui dá para a gente começar outra pregação a partir daqui. E eu estou muito tentado a fazer, mas não vou fazer não. Né? Porque é fantástico essa questão. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Por que ele se fez carne? Por que Jesus se fez carne e habitou no meio de nós? Isso aqui é uma outra pregação, não vou falar aqui agora, que o tempo já esgotou, mas isso é algo assim que eu não me canso de estudar, não me canso de meditar. O Verbo se fez carne. Amém? Para morrer por nós. É incrível você pegar assim, saber que na manjedoura, cara, na manjedoura estava um bebê. E que esse bebê criou o universo. Que esse bebê é o Deus Todo-Poderoso. Isso é muito retratado naquela música Maria, você sabia? Que o menino que você está amamentando é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Esse menino que você está beijando, ele criou o universo. Você sabia disso, Maria? Que esse menino criou o universo, né? Uma letra de uma música, Mary, Did You Know? Né? Maria, você sabia? Então, isso é fantástico. Como é que Deus tem uma ideia dessa, né? Vamos dizer assim, de se encarnar e se tornar tão... Porque não existe nada mais frágil no ser humano que um bebê, né, irmão? Nada é mais frágil do que um bebê de 1 dia, 2 dias. Nada é mais frágil. E Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Outro momento nós vamos compartilhar isso com os irmãos. Amém?